Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Só assim vocês estarão recebendo muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a colaboração de todos vocês, dos inscritos e dos não inscritos, para que compartilhem os nossos conteúdos. Muito obrigado. Relato de hoje: não confie no menino. Eles não acreditaram em mim, não a família do casal, depois que sua casa pegou fogo, não a creche, quando metade das crianças adoeceu misteriosamente, e não a polícia, quando tentei acabar com essa praga com minhas próprias mãos. Talvez pela última vez, estou implorando a todos vocês: por favor, acreditem em mim quando digo que aquele maldito menino é mau. Há muitos anos, morei ao lado de um lindo casal. Os dois eram casados e felizes, bem conhecidos na comunidade, e sonhavam em constituir família. Quando finalmente chegou o dia de apresentar seu lindo filho ao mundo, todos ficaram em êxtase. Por um tempo, fui uma daquelas pessoas dando os parabéns e proclamando que deveriam tratar aquele menino como se ele fosse parte da minha família. E por um tempo acreditei na felicidade associada à sua nova vida. Mas, como muitas pessoas deixam de fazer diante de algo tão perfeito, percebi que estava deixando de responder a algumas perguntas fundamentais. Ou seja, quando exatamente esse bebê nasceu, certamente deve ter havido um encontro ou um hospital onde essa criança veio ao mundo. E, no entanto, não conseguia me lembrar exatamente quando o bebê nasceu. Tanto quanto eu conseguia lembrar, não havia nenhuma conversa sobre a mãe dando à luz no hospital ou rumores de uma grande família reunida em seu nascimento. Não, eu me lembrei de simplesmente aparecendo na casa do jovem casal um dia, onde eles tinham um bebê nas mãos. Mas partos em casa acontecem. Talvez eles preferissem assim. Ainda assim, havia algo mais me incomodando. Para haver um nascimento, tinha que haver uma gravidez. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia que não tinha visto a esposa mostrar nenhum sinal de gravidez nos últimos 9 meses. E nenhum deles mencionou que tinham um filho a caminho. A adoção era uma opção, mas o casal havia afirmado inflexivelmente durante anos que desejava um filho ao qual desse à luz. No entanto, quando eu mencionava essas preocupações para as pessoas na cidade, sempre me deparava com olhares confusos. Isso, junto com a forte crença de que o jovem casal realmente não havia dado à luz. Havia uma gravidez, e eles se lembravam vividamente do anúncio. Eu contaria com evidências de que não havia fotos da esposa grávida e a falta de registros oficiais de nascimento online. Mas não parecia importar. As pessoas ficaram convencidas. Quer dizer, como eles poderiam não ser? O bebê estava lá. Ele tem os olhos e as orelhas dela. Eles diriam:
Foi um dia chuvoso de outubro. Enquanto estou me preparando para sair para o trabalho, o bebê me encara da janela. Não tenho certeza de como ou por que ele estava lá, mas o olhar em seus olhos é de intenso foco. Reconheço que isso me deu uma sensação profundamente estranha. Havia um nível mais profundo de contemplação que não deveria existir para uma criança de sua idade. Ele não tinha a aparência de uma criança tentando descobrir por que todas essas formas engraçadas estavam se movendo ao seu redor. Não, ele estava muito além disso. Pude ver em seus olhos que ele estava tramando algo. Eu balancei a cabeça para ir ao trabalho, mas minha confusão ficou forte quando cheguei. As atividades do dia foram uma nota de rodapé para o sentimento escuro, inabalável que carregava comigo desde aquela manhã. Eu não sabia o que esperar, mas meu medo de algo horrível acontecendo foi percebido quando voltei. O que antes era uma adorável casa de família estava em chamas. Anos de felicidade, adicionando combustível às chamas que ruge. As lágrimas da vizinhança foram abafadas pelos gritos dos primeiros respondentes e sirenes. Uma cena verdadeiramente caótica se desenhava diante de nossos olhos. Apesar de tudo, o momento mais difícil viria muito depois de os incêndios serem domados. Veio na forma de um comunicado à imprensa da polícia local. O jovem casal estava morto. Seus corpos foram encontrados nos braços um do outro, carbonizados, além do reconhecimento. A causa da morte foi mais tarde determinada como asfixia pela fumaça. Um miasma de tristeza pairou na atmosfera por meses. Todos nós ficamos profundamente magoados com a tragédia e em busca de respostas. Por que isso aconteceu? Como isso pôde acontecer? Mas, em minha própria tristeza, novamente negligenciei a questão crítica. O que aconteceu com o bebê? Não foi encontrado nenhum terceiro corpo relatado. Nenhuma atualização nas notícias sequer mencionou uma criança que estava sendo procurada. Tentei perguntar por aí, até mesmo falar com a família do falecido, mas obtive a mesma resposta todas as vezes: que bebê? Todos com quem conversei insistiram que o casal nunca teve um filho, o que supostamente foi um fator significativo para a tristeza disso. Aparentemente, não havia nada mais para continuar sua memória. Um 180 completo da narrativa, apenas algumas semanas antes. De jeito nenhum, eu simplesmente imaginei isso. Definitivamente havia uma criança. As pessoas sabiam de sua existência. E agora, depois que a família passa, não tem mais nada. Eu fiz algumas pesquisas nas redes sociais e até mesmo busca por fotos do casal com o filho. Não retornaram nada. Com o tempo, eu me convenci de que deve ter havido um grande mal-entendido. Por mais ilógico que fosse meu raciocínio, era mais confortável acreditar do que a alternativa. Alguns meses se passaram e um de meus amigos mais próximos perguntou se eu poderia levar o filho deles, Ras, para a creche, porque eles tinham que chegar mais cedo para uma reunião no trabalho. E fiquei feliz em ajudar. Na manhã
em que fiz o check-in de Haas, uma mulher esbarrou em mim na porta quando estou saindo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela já estava perguntando apressadamente onde ela poderia registrar seu filho, Gordon, e se era tarde demais. Eu queria explicar que não sabia muito sobre a creche e que estava deixando o filho da minha amiga, mas congelei por um momento quando vi o menino atrás dela. Eu não tinha visto essa mulher ou seu filho antes em minha vida, e ainda eu reconheci aquele garoto, ou pelo menos ele parecia alguém que eu conhecia. Era um flash. Tudo voltou para mim. O jovem casal, o fogo, tudo. Aquele menino tinha a cara de um bebê desaparecido, com apenas alguns anos de idade. Aqueles olhos escuros e calculistas penetraram profundamente em minha psique e pude sentir o suor começar a se formar na minha testa. Naquele momento, reconheci que temia legitimamente aquele garoto. A mulher me deu um olhar perplexo enquanto eu ficava em silêncio contemplando tudo isso. Com um simples "com licença", passei por ela e saí do prédio. Sentei no meu carro, sem acreditar em outra impossibilidade. Se essa era realmente a mesma criança, ele envelhecera pelo menos 3 anos no espaço de alguns meses. Para minha própria sanidade, caí na noção de que os dois simplesmente pareciam incrivelmente semelhantes e que não havia um motivo real para me estressar com isso. Ainda assim, no fundo eu sabia que não era o caso. Algumas semanas se passaram sem que nada de anormal acontecesse, até que eu recebi um telefonema do meu amigo. Eles estavam chorando e, eventualmente, quando consegui que se acalmassem, entendi o porquê. Metade das crianças da creche contraiu uma doença misteriosa. A gravidade desta doença resultou em alguns resultados sombrios para algumas das crianças. Haas foi um dos impactados. Ele viria para fazer uma recuperação, mas havia danos permanentes. Pelo que a creche e a equipe médica puderam rastrear, parecia que uma criança que apresentava sintomas leves algumas semanas antes era o marco zero. Quase deixei cair o meu telefone com a notícia. Eu meio que gritei com meu amigo sobre como um novo garoto chamado Gordon foi registrado naquele dia e como eles provavelmente eram a raiz, mas eles, compreensivelmente, não se importaram. A atenção deles estava focada em Haas e perguntando sobre minha própria saúde. Depois de conversar um pouco mais, assegurei-lhes que estava bem e, assim que a conversa acabou, entrei no carro e corri em direção à creche. Eu quase derrubei a porta enquanto corria em direção à recepção e perguntei se eles tinham um filho chamado Gordon registrado recentemente. Houve algumas idas e vindas sobre quem eu era. Então menti e disse que era um parente, mas isso não me levou a lugar nenhum. Aparentemente, nenhuma criança nova havia se registrado no mês anterior. Argumentei que isso era impossível, porque meu parente havia chegado 2 semanas antes de querer registrar seu filho. Mas, novamente, me disseram que ninguém havia feito tal coisa. Aconteceu novamente. De alguma forma, essa criança se foi das memórias de todos, exceto a minha,
Procurei a polícia local e tentei compartilhar minhas descobertas, mas, basicamente, ri da delegacia. Por alguns meses, tudo ficou quieto, até que eu voltava para casa, tarde da noite. Parei em uma loja de conveniência para comprar alguns lanches e, enquanto descubro o que eu quero, um pai entra com seu filho nas mãos. Instantaneamente, tenho uma sensação de mau presságio. Antes mesmo de colocar os olhos nos dois, tive uma forte sensação de quem era. Quando espiei por cima das fileiras de lanches, meus temores se confirmaram. Além disso, como esperado, o garoto estava tão ciente de minha presença quanto eu da dele. Eu nem me preocupei em conseguir o que queria. Simplesmente saí e dirigi para casa. No dia seguinte, no noticiário, a notícia principal era sobre um único homem baleado e morto do lado de fora da mesma loja de conveniência. Quem fez isso nem levou nada. Apenas um assassinato aleatório, frio como uma pedra. Nos anos seguintes, testemunhei o precursor de várias tragédias em todo o mundo. Doença, violência, acidentes fatais aleatórios, trauma emocional, etc. O único fio condutor era aquele menino, seja pessoalmente ou nas redes sociais. Eu sempre veria seu maldito rosto primeiro. Ele sempre foi uma criança, mas sua idade variava muito. Principalmente ele tomava a forma de um bebê, às vezes 3 ou 4, talvez até mesmo com 10 anos. Mas, sem dúvida, era sempre ele. Eu tentaria e faria o meu melhor para impedir alguns desses eventos antes que eles acontecessem. Mas meus esforços nunca importaram. Sempre haveria um momento em que algo deu terrivelmente errado. Uma das coisas mais assustadoras de tudo isso é que não importa se eu o visse pessoalmente ou na TV, ele sempre estaria olhando para mim. Eu podia ver o vídeo de uma família andando na rua com seu filho e eu pegava olhando diretamente para a câmera. Era como se ele soubesse que eu estava observando e quisesse que eu soubesse que ele sempre estava me observando de volta. Nunca houve um momento de paz. Minha saúde mental degradou-se fortemente durante este período. Eu estava entrando e saindo da terapia. Adquiri um péssimo hábito de fumar e arruinei mais do que meu quinhão de relacionamento por causa do que alguns consideraram uma obsessão doentia e distorcida. Tornou-se insuportável. Um dia, depois de uma noite terrível, decidi sentar-me em um parque perto de minha casa para tentar relaxar pela primeira vez em muito tempo. Nos primeiros 10 minutos, mais ou menos, eu estava conseguindo. O ar fresco no meu rosto, com os pássaros e esquilos vivendo em paz, trouxe uma sensação de calma. Essa calma, no entanto, foi rapidamente quebrada quando aquela sensação familiar de mau presságio me atingiu com a força de um semicanhão. Caminhando em minha direção estava o menino, desta vez com cara de 6 ou 7 anos, e um novo casal. Um que me lembrou profundamente do primeiro. Flashes dos sentimentos que tive quando vi pela primeira vez aquele fogo circulando em minha mente. Medo, ansiedade, tristeza, mas algo novo acompanhou. Raiva, pura e absoluta. Fiquei lívido que esse menino fosse de alguma forma responsável por tantos danos. Todas as vidas que ele arruinou, e ele nem se atreveu a enfrentar as coisas horríveis que fez. Ele apenas destrói e desaparece.
esperando que os danificados não se lembrem de que ele estava lá. Mas eu fiz. E se eu fosse a única pessoa que iria se lembrar, então talvez eu fosse a única pessoa que poderia fazer algo a respeito. Joguei meu cigarro ainda aceso no chão, me levantei do banco e comecei a andar em direção ao trio. Meu coração batia em meu peito a cada passo. 1 milhão de pensamentos correram pela minha mente, e antes que eu percebesse, eu estava lentamente levantando as 2 mãos e contorcendo-as para se encaixar perfeitamente no pescoço do menino. Finalmente, quando estava perto, saltei para a frente e soltei um grito visceral. Mas a única coisa que entrei em contato com o ar foi um par de nós de dedos me batendo contra a têmpora. Eu apaguei por um momento e acordei com um homem sentado em cima de mim. Ele estava chovendo uma tempestade de socos com uma mulher gritando atrás dele. Meu mundo ficou escuro de novo, apenas para voltar a um grupo de pessoas puxando o homem de cima de mim, com outro me segurando no lugar. Assistindo a todo esse caos se desenrolar estava o menino, que tinha um sorriso enorme estampado no rosto. Aqueles olhos sem alma, lambendo cada pedaço da minha dor. Os policiais chegaram logo depois disso. Fui acusado e posteriormente passei um tempo na prisão. Na entrevista à polícia, implorei que entendesse por que eu havia tentado. Era necessário. Eu expus meu caso, expliquei as conexões entre as várias ocorrências e os avisei que a família estava em perigo. A resposta foi a esperada: descrença. E para sua arrogância, aquele casal morreu em um acidente de carro apenas alguns dias depois. E mesmo assim, eu fui acreditado? Não. Curiosamente, as acusações posteriormente retiradas devido à falta de provas. Testemunhas afirmaram que me viram saindo do parque quando um homem me atacou aleatoriamente quando tropecei nele. E assim, tão facilmente, a vida tinha voltado ao normal. Não foi até que eu estava de volta sentado sozinho em casa que uma nova realização me atingiu. Eu não conseguia parar com isso. Não adiantou nem mesmo tentar fingir que estava no controle aqui. Há uma força negra além do meu controle. E nós, somos membros, brinquedos que podem ser movidos ao seu capricho. Não é algo que me agrada. Longe disso. Mas nesse ponto, o que posso fazer? Tudo que posso tentar fazer é viver uma vida boa, independentemente do que sei que está por vir. E por um bom tempo, fiz isso com o melhor de minha capacidade. Isso coincidiu com a falta de ver aquele menino de qualquer forma. Por um tempo, achei que poderia realmente dizer que estava feliz. Muita coisa na minha vida deu certo. E, como um fantasma do passado, ele entrou na minha vida novamente. Desta vez, em uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ele estava crescido, ou pelo menos tanto quanto eu o vi crescer. Estava talvez no final da adolescência, mas aqueles olhos escuros e odiosos permaneceram e foram os identificadores únicos, além dos resquícios de um rosto familiar. Eu só o vi brevemente em uma multidão de pessoas, mas sua presença era inegável, muito parecido com o nó que crescia em meu estômago. Ele parecia como se estivesse me observando por um tempo, esperando que eu faça contato visual. E assim que eu fiz, ele foi embora. Até este ponto, nada de ruim que eu saiba aconteceu. Porém, tenho a sensação de que algo terrível está por vir. Talvez algo que vá além de uma pequena família ou uma pessoa. Talvez algo que envolva todos nós. Eu não sei. E não saber me assusta. Portanto,
Escrevo isso como um aviso direto. Se em sua vida você vir uma criança que sente que está desligada, ou se algum de vocês notar que a colocação de uma criança no mundo de alguém não se encaixa com o que faz sentido, talvez você até sinta um nível anormal de ódio do que deveria ser uma criança inocente. Então lembre-se dessas palavras. Não confie no menino. Boa noite.